Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Tranquilo, professor Gilmar na área. Maravilha! E hoje o nosso tema é tipos de discurso. Especificamente, vamos falar de discurso direto e discurso indireto. É um tema super tranquilo, você vai ver, e nós vamos começar já analisando um exemplo. Vejam esta fala: professora, aqui está o trabalho. Obrigado pela pontualidade na entrega, Pedro. Então aí nós temos duas falas, a fala do garoto, do aluno, e a fala da professora. Todas as vezes que você tiver essas falas dentro de balões, nós estaremos tratando de discurso direto. Excepcionalmente, aparecem nos quadrinhos a fala de um narrador, mas ela vem representada dentro de um retângulo. Dentro dos balões, sempre vai ser discurso direto, tudo bem? E então vamos ver como é que funciona a parte dos quadrinhos, a questão do discurso direto. Bom, a estrutura do discurso direto é da seguinte maneira: você precisa dos verbos dissende. Nossa, professor, o que é isso? Verbo dissende? Pois é, são os verbos que indicam voz. Então, dizer, falar, comentar, exclamar, interrogar, gritar, sussurrar, perguntar e assim vai. São vários. E dentro dessa estrutura, nós temos também os dois pontos e o travessão. Por quê? Após o verbo dissende, nós vamos usar os dois pontos e a fala vai ser iniciada com o travessão. Há também os casos em que o discurso direto fica representado aí pelas aspas, principalmente quando a ideia for representar o pensamento direto da personagem. Muito bem, vamos ver os exemplos então nessa forma clássica aí, com o uso dos dois pontos e travessão. Pedro disse, verbo dissende, disse, dois pontos, travessão. Professora, vou entregar o trabalho agora. E o outro exemplo, entreguei o trabalho ontem. Tudo bem? Então, esses são exemplos clássicos de discurso direto, sempre com o verbo dissende, os dois pontos, travessão. Em alguns momentos, como dito, também o discurso direto será representado pelas aspas. Agora, vejam esse outro exemplo. Posso entregar o trabalho amanhã? Perguntou Pedro. Perceberam que nesse caso não temos o uso dos dois pontos? Por quê? A estrutura aí da frase, da oração, foi montada diferente. Começamos primeiro com a pergunta de Pedro para depois aparecer o verbo dissende. Tudo bem? Então, o que acontece nesse caso? A fala do Pedro ficou aí entre dois travessões. Travessão. Posso entregar o trabalho amanhã? Travessão. Perguntou Pedro. Tudo bem? É uma outra maneira de representar o discurso direto. Tranquilinho? Muito bem. Então, grava essa informação aí. Discurso direto. A forma clássica de representação, você vai ter verbo dissende, dois pontos e travessão. E, em alguns casos, também o uso das aspas. Agora, o discurso indireto. Como é que funciona o discurso indireto? Você terá a reconstrução da fala do discurso direto em terceira pessoa. Então, como é que fica? A oração vai ser iniciada pela seguinte estrutura. Pedro disse que, para as orações declarativas. Então, o discurso direto, vou entregar o trabalho agora, fica no discurso indireto. Pedro disse que entregaria o trabalho naquele momento, ou que iria entregar o trabalho naquele momento. O discurso direto, entreguei o trabalho ontem, fica, Pedro disse que tinha entregado o trabalho no dia anterior, ou Pedro disse que havia entregado o trabalho no dia anterior. Tanto faz, tudo bem? Então, aí nós temos os casos de discurso indireto nessa construção para as frases declarativas. Agora, e se a frase for interrogativa? Nesse caso, eu tenho que usar um verbo que indique a pergunta. Pedro perguntou, Pedro indagou, questionou. Pedro perguntou se, e nesse caso eu não vou usar o que, eu vou usar se. Pedro perguntou se. Então, o discurso direto, posso entregar o trabalho amanhã? Fica da seguinte maneira. Pedro perguntou se poderia entregar o trabalho no dia seguinte, beleza? Muito bem. E aí, o que eu quero que você preste atenção? A esses advérbios. Agora, por exemplo, se transforma no discurso indireto em naquele momento. Então, vou entregar o trabalho agora, discurso direto. O discurso indireto é Pedro disse que entregaria o trabalho naquele momento. Então, é necessário fazer essa transformação aí do advérbio. Entreguei o trabalho ontem. O advérbio ontem vai ser transformado em no dia anterior. Então, fica, Pedro disse que tinha entregado o trabalho no dia anterior. E, posso entregar o trabalho amanhã? O advérbio amanhã vai se transformar em no dia seguinte.
Pedro perguntou se poderia entregar o trabalho no dia seguinte. Essas transformações são essenciais para que o discurso indireto fique representado de uma maneira adequada. E há também as transformações do verbo. Vou entregar, aí você tem uma locução verbal indicando um futuro do presente imediato, óbvio, né? Porque agora, naquele exato momento, vai se transformar em quê no discurso indireto? Se transforma em futuro do pretérito. Pedro disse que entregaria, ou que iria entregar. Entreguei, o passado perfeito simples aí, vai se transformar em passado composto. Pedro disse que tinha entregado, havia entregado, certo? E posso entregar o trabalho amanhã? Pedro perguntou se poderia entregar, porque aí a ideia é de futuro, né? É no dia seguinte. Então aí fica o futuro do pretérito, poderia entregar. Tudo bem? Então essas transformações são essenciais aí para que o discurso indireto fique construído aí de uma maneira adequada. Então é isso daí. Se você gostou, se inscreva, compartilhe, curta e indique para um amigo. Até a próxima. Bye, bye!